da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Deixa eu te fazer uma pergunta, não precisa me responder. Responda para você mesmo. Você já pensou em Deus hoje? Você parou para pensar em Deus hoje? Você hoje falou com Deus, nem que seja por 1 minuto, por 2 minutos, você fez isso hoje? Nessa noite eu quero dar um tema a essa pequena mensagem. E o tema é o seguinte: lembre-se de Deus hoje. Vamos interagir? Você pode repetir comigo? Lembre-se de Deus hoje. Pois bem, queridos, estamos em pleno século XXI, período da pós-modernidade. Se olharmos esta época pelo lado positivo, nós vamos ver os avanços que a humanidade conseguiu na área da indústria, na área da ciência, a medicina, a tecnologia, mas também tem o seu lado negativo. Estamos vivendo uma época de falsas filosofias, e filosofias essas adotadas pela sociedade. E nós temos que tomar muito cuidado, nós como servos de Deus, para não adotarmos uma dessas filosofias para a nossa vida. Por isso que o tema da mensagem é esse: lembre-se de Deus hoje. Estamos vivendo a época do ativismo. O que é isso, irmão Wander? É aquela época onde as pessoas dizem dessa forma: olha, eu não tenho tempo para nada, eu não consigo tempo nem para mim mesmo, é muita ocupação, são pessoas correndo para lá e para cá, e não tendo tempo para parar por 1 minuto, para pensar em Deus, para falar com Deus, ou para ouvir a palavra de Deus. Que é um exemplo, Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, Jesus chega na casa de Marta e Maria. E quando Jesus chega, Maria rapidamente vai para os pés de Jesus, ficar ouvindo as palavras do Mestre. Enquanto Marta, o texto diz que Marta andava distraída com muitos serviços. E ao ver a sua irmã Maria aos pés de Jesus, e ela atarefada, ela foi até Jesus e disse: Mestre, a minha irmã não me ajuda, o Senhor não te importa, eu estou servindo só. E a resposta de Jesus para Marta foi dessa forma: Marta, você anda ansiosa com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, e essa melhor parte não lhe será tirada. Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Mas Jesus não condenou o serviço de Marta. Jesus condenou o excesso, a ansiedade, a preocupação com as coisas dessa terra. E nós vivemos em uma época em que a frase, aqui na questão do ativismo, é essa: eu não tenho tempo. Vivemos uma época também terrível, época do relativismo, meu irmão. Isso não pode chegar até nós como servos de Deus. Que época é essa, irmão Wander? O que o relativismo vem pregando sob essa ótica? Não há espaço, não há lugar para os valores e os princípios bíblicos imutáveis da palavra de Deus. Para a sociedade, tudo é relativo, nada é absoluto. Mas nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele é imutável. E se é imutável, a sua palavra também não muda. O que era pecado antes, continua sendo pecado hoje, porque a palavra de Deus continua a mesma. E o relativismo não pode invadir a igreja. Nós não podemos adotar essa filosofia de vida. Época da pós-modernidade é a época também da inversão de valores.
aquilo que era mal se tornando bom. As pessoas se esqueceram dos valores cristãos. As pessoas se esqueceram dos princípios da palavra de Deus, dos princípios bíblicos. E esses princípios possuem pelo menos 3 fundamentos básicos. Esses princípios são imutáveis, como eu disse. Esses princípios são absolutos. E são princípios universais para toda cultura, para toda ocasião. Época da pós-modernidade, a época do egocentrismo. O homem, a frase do egocentrismo é esta: o homem é a medida de todas as coisas. O homem como um pequeno Deus, fazendo a sua própria vontade. E Paulo, escrevendo a sua segunda carta ao jovem pastor Timóteo, ele advertiu Timóteo, dizendo: Timóteo, estamos vivendo dias trabalhosos, estamos vivendo dias em que surgirão homens amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos. Isso não é de agora, isso vem desde a antiguidade. Faraós se consideravam Deus, os imperadores romanos se consideravam Deus. Egocentrismo. O homem é a medida de todas as coisas. Essa é a pregação deles. Pós-modernidade, época do hedonismo. O que é isso, irmão? A busca desenfreada pelo prazer. Sim, a pregação do hedonismo é essa: é ter, é comer, é beber, é folgar, é buscar as coisas desse mundo, é buscar os prazeres dessa terra. E Jesus contou a parábola do rico insensato. Um homem muito rico, a sua colheita produziu em abundância. Os seus celeiros eram poucos para que ele viesse armazenar a sua colheita. Ele construiu mais, um bem maior, e estocou toda a sua colheita naqueles celeiros e disse dessa forma: agora, alma, come, bebe e folga. Mas de repente ele ouve uma voz dizendo: louco, se essa noite que pedir a sua alma, o que tens preparado, para quem será? Nós sabemos que o dinheiro é bom. Claro, todo mundo gosta de dinheiro, eu gosto de dinheiro. Mas o que a Bíblia condena é a avareza, é o amor ao dinheiro. E Paulo disse para Timóteo, na sua primeira epístola, Timóteo, exorta os ricos desse presente século que sejam ricos em boas obras para com Deus. Mas voltamos para o texto. Isso foi apenas uma introdução. Segundo a tradição, Salomão escreve o livro de Eclesiastes na sua velhice. A inspiração de Deus e a experiência de vida do rei lhe deram condições de registrar essas palavras. A inspiração de Deus e a experiência de vida de Salomão lhe deram condições de escrever essas palavras. Eu quero que você preste bem atenção, porque eu vou terminar um piscar de olhos agora. Lembra-te do teu Criador nos dias da sua mocidade. Ah, juventude, o auge da vida, não é verdade? Época de força, época de vigor. Se eu perguntar aos mais idosos que estão aqui nessa noite, eles queriam voltar à juventude, com certeza diriam: ah, claro que eu quero, irmão Mano. Também quero. Ser jovem é muito bom. E é mesmo. Época de curtir a vida. Ele curtir a vida, que negócio claro. O servo de Deus, o jovem cristão, o jovem crente precisa sim curtir a vida. Mas não se esquecer de Deus. Capítulo 11, no mesmo livro de Eclesiastes, versículo 9, olha o que Salomão está dizendo para os jovens, para você, Thalita, para você, Thaís: alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreia o teu coração os dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por
trará Deus juízo. Curta uma vida assim, seja feliz, mas não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus. Esses dias, essa semana, eu vi uma frase do pregador, do nosso pastor, o pregador repetiu, dizendo: alguém diz que este mundo não tem nada para nos oferecer. Mas se nós olharmos para esse mundo com um olhar carnal, vamos ver que tem sim muita coisa que chama a nossa atenção. Mas se olharmos com um olhar espiritual, não vamos encontrar nada. E João, na sua epístola, sua primeira epístola, ele adverte: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Curta a vida. Curta a vida sim. Se alegre na sua juventude, mas lembre-se de Deus. Não se esqueça nem por um segundo que Ele está olhando para vocês. Deus quer usá-las na obra, claro que sim. Mas assim, jovem, claro. Quando você olha para a Bíblia Sagrada, você vai ver Deus chamando jovens, pessoas ainda jovens, para trabalhar, para um propósito, para uma obra. Lembra de Davi? Davi era o menor da sua casa, estava lá no pasto, cuidando das ovelhas, mas Deus queria um rei segundo o seu coração. Chama o garoto Davi: unge ele, é ele que eu vou levantar para ser rei de Israel, um rei segundo o meu coração. Lembra de Samuel? Samuel, quando tinha 3 anos de idade, era a época em que a criança era desmamada. Ana leva-lhe para o templo, o menino cresce ali no templo, enquanto a nação estava desviada, enquanto Eli e os seus filhos estavam afastados de Deus. Samuel crescia ministrando na casa do Senhor. Uma bela noite, uma voz bradou ao ouvido de Samuel: Samuel. Na sua experiência, ele pensa que é Eli, o sacerdote que estava chamando. E Eli, com a sua experiência, entendeu que era a voz de Deus. Olha Deus falando com o jovem Samuel. Por que ele não pode falar com a nossa juventude? A juventude do século XXI. O nosso Deus é o mesmo. Lembra de Jeremias? Eu acho linda a chamada de Jeremias. Antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, do ventre, eu te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Segundo a história, Jeremias era um jovem ainda quando Deus o chamou para a obra. Por que não falar de Sansão também? Um jovem consagrado para o serviço de Deus, era nazireu, não podia beber bebida forte, na sua cabeça não podia passar navalha, e era um jovem cheio do Espírito Santo. Mas Sansão menosprezou a unção que Deus tinha dado a ele. Por quê? Porque brincou de ser crente. O que é isso, irmão? Brincou de ser crente. Ele não podia tocar em coisa morta. Sansão tocou em coisa morta. Sansão casou com uma mulher que não era da sua tribo. Era um homem que tinha uma força extraordinária, vinda de Deus. Um homem que foi capaz de pegar 300 raposas. Já tentou pegar uma raposa? Se você tentar, não vai conseguir. O indivíduo pegou 300 raposas para tirar fogo na seara do povo inimigo. O indivíduo matou 1000 homens com a queixada de jumento. O indivíduo tinha a força de pegar os portões da cidade, colocar as costas e subir para o monte. Era Deus na vida dele.